gostaria de agradecer a presença do José Raimundo, professor da UFABC, da Vanessa, do Movimento Luta Popular, também moradora e coordenadora da Ocupação Queixadas, lá em Cajamar, pela presença aqui. Também a presença da Marina, dirigente da AGB, que vai conduzir comigo esta entrevista. Agradecê-los tanto por essa entrevista, quanto pela presença no seminário que nós teremos hoje à tarde aqui na Unicamp, cujo título é a Construção Política da Fome no Brasil. Hoje, no Brasil, são 33 milhões de brasileiros em situação grave de fome. O governo atual, ele justifica essa questão da fome tanto pela questão da pandemia, pela existência da pandemia, quanto pela guerra da Ucrânia. Mas nós sabemos que, pelo menos, enfim, desde quando este atual governo assumiu o poder, o desmonte das políticas públicas vem sido gigantesco. Então, a primeira questão é: qual que é a relação entre o desmonte das políticas públicas e a construção da fome no Brasil? Eu acho que uma característica deste projeto ultraliberal e autoritário é a negação da existência da fome. O Bolsonaro fez isso em 2019, num café da manhã com representantes da imprensa internacional, quando ele dizia que não via ninguém magro pela rua. Isso revela até uma concepção de fome que a gente precisa superar. Fome não é sinônimo de inanição. Ele saiu por este caminho para dizer que não tinha ninguém passando fome. O Flávio Bolsonaro disse esse ano que alguém com auxílio emergencial de R$400 pode passar necessidade, mas fome não passa, o que é uma outra forma de negar a existência da fome no país. E a gente sabe que com R$400, muito dificilmente uma família, ou mesmo uma única pessoa, vai conseguir passar um mês se alimentando adequadamente. Então, há fome, sim, quando a pessoa tem esse tipo de rendimento. E até mesmo agora, há pouco tempo atrás, saiu um estudo do IPEA, né, que também está sendo politizado, dizendo que não tem fome no país, ou que não houve um grande aumento, o auxílio conseguiria fazer uma espécie de colchão, porque não está tendo grandes índices de desnutrição crônica ou algo do tipo. Então, são várias as estratégias de negação da fome. Quando ela fica muito evidente, também a outra estratégia é dizer que o problema não é interno, não é nosso, o problema vem de fora. Ele pode ser um conflito armado em outro lugar do mundo, ele pode ser um evento natural, né? Então, às vezes, um evento natural acaba se transformando numa justificativa para dizer que isso é responsável pela fome. Mas o que a gente observa no Brasil especificamente, mas dá para falar também no mundo, é que o avanço desse projeto ultraliberal autoritário produziu a fome mesmo antes da pandemia, mesmo antes da guerra. Então, os dados do IBGE mostram que entre 2013 e 2018 já há um crescimento significativo da fome no país. E aí eu diria que não foram só as políticas públicas, em específico, que foram atacadas. Na verdade, politicamente, o projeto é mais amplo do que um ataque às políticas públicas. Atacar o PAA é gravíssimo, né? O Programa de Aquisição de Alimentos é muito grave, porque ele tem um papel importantíssimo para a promoção da segurança alimentar. Mas a gente teve, ao mesmo tempo, a corrosão do valor do salário mínimo, a gente teve, ao mesmo tempo, emenda de tetos de gastos, a gente teve, ao mesmo tempo, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Então, politicamente, o projeto é amplo, e por essas várias faces, eles vão empobrecendo a população, e uma população empobrecida, numa sociedade onde os alimentos são mercadorias, é uma população que está passando fome. Então, é um projeto político mesmo, que está em curso. Esse projeto político produz uma intensificação, ele não cria fome, mas ele produz uma intensificação da fome bastante perceptível. 33 milhões seria um número horrível, mas a gente sabe que, na real, esse número talvez seja muito pior, né? Eu estava até comentando com o José que, no começo de janeiro, era 19 milhões de pessoas. Né? Estamos em agosto, né? E já aumentou muito, né? Saltou para 33 milhões. Então, que a gente sabe, né? Fora as outras pessoas aí que estão em todos os lugares, que não chega essa pesquisa, que não chega,
né, que ninguém pergunta se ela está passando fome ou não. Então, é muita gente passando fome. Eu acho que isso tem a ver totalmente com o sistema que a gente vive, além da responsabilidade total desse governo, né, desse desgoverno, que é o governo Bolsonaro, que sempre tiram um sarro da cara das pessoas, sempre minimizando, né, o sofrimento, a dor que é sentir fome. Acha que R$600 num país onde se produz muito, onde tem muito alimento, onde a gente é um dos maiores produtores de café, e estamos pagando R$15 em 500 gramas de café, né? A gente produz muito arroz, e a gente paga R$25, R$30 um pacote de 5 quilos de arroz. E ele achar que R$600, que é o que ele acabou de aprovar, né, para até dezembro, que é algo também que isso faz parte de uma estratégia, né, para também querer enganar as pessoas. De R$600 que vai acabar com o problema da fome? Não vai, né? E fora todas as outras coisas, né, os desmanches que vêm acontecendo, principalmente nas reformas trabalhistas, onde os trabalhadores não conseguem garantir emprego porque não existe mais CLT, basicamente, né? Cada vez mais vem se acabando. Então, as pessoas trabalham o trabalho intermitente, né? Que as pessoas vão, trabalham 3 meses, 4 meses e vão embora com uma mão na frente e outra atrás, porque não tem direito nenhum. Então, como que essas pessoas vão conseguir se alimentar? Ganhando um salário de miséria, né? A gente sabe que esse governo ele está aí para governar para os que estão lá em cima, né? Para quem tem dinheiro. Então, é para o agronegócio, é para os grandes empresários, não é para a classe trabalhadora, não é para a gente. Eu queria colocar outra questão, que é o seguinte: como o apoio por parte do governo ao agronegócio exportador e, consequentemente, uma marginalização da produção da agricultura familiar, como isso agrava esse cenário de aumento da fome no país? Eu acho que tem uma coisa interessante da gente notar dessa correlação, né, entre recordes do agronegócio e fome, é que o fato de que isso não é uma novidade no nosso país. O sucesso do agronegócio sempre foi acompanhado da produção da fome. Então, tem um autor que é uma referência para quem estuda fome, que é o Josué de Castro, e lá na Geografia da Fome, publicada em 46, ele já estava colocando isso, que o sucesso de uma economia colonial agroexportadora, que a gente dá esse nome agora de agronegócio, inclusive foi um nome que eles mesmos se deram para se livrar dos termos latifúndio, né? É por isso que cria-se esse agroepop, é para tirar um pouco o foco das relações sociais que constituem esse negócio. Então, o sucesso do agronegócio, o sucesso de uma economia agroexportadora colonial, sempre produziu a fome no Brasil. Não só aqui, na Índia também. A gente tem relatos de fome na Índia no século XIX e século XX, em que os portos estão abarrotados de alimentos e a população passando fome. Eu acho que isso fala também sobre uma contradição que está para além de um projeto ou outro de governo, fala das contradições que estão colocadas no modo de produção capitalista. À medida que um alimento é uma mercadoria, não adianta a gente ficar apenas olhando para o valor de uso dele. O alimento serve para a gente matar a fome, para a gente viver bem. Ele serve para isso, é verdade. Essa é metade da história. Como mercadoria, ele serve à acumulação de capital. Ele é produzido visando a acumulação de capital. E quem vai consumir esse alimento, pouco importa para quem está produzindo, importa que esse dinheiro chegue. Então, o que a gente está observando num cenário atual é um aumento das exportações, o câmbio está favorável para isso, a demanda externa dá conta da produção brasileira, e uma parte expressiva desses alimentos que são plantados aqui estão saindo do país, seja para alimentar outros animais, né? A soja é muito utilizada como ração, seja para alimentar outras pessoas, mas é um negócio que concentra tanto capital, concentra tanta terra, que ele, ao mesmo tempo, produz miseráveis, produz o empobrecimento da população e, portanto, produz a fome. A gente pode ir em questões mais específicas, o avanço da fronteira agrícola e como isso tem sido um processo de expropriação dos camponeses, expropriação dos indígenas. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo na Amazônia como um todo, a gente observa isso é uma forma de produzir a fome. Mas não é só lá na Amazônia que isso está acontecendo, também aqui no interior de São Paulo, né, que gosta de se colocar como o estado mais rico do país. Na última pesquisa do IBGE, também era o estado com o maior número de domicílios em situação de fome e em situação de risco de fome. Portanto,
Aqui também este modelo concentrador produz muita fome. O agronegócio, né, que é top só, né, para os grandes latifundiários e grandes empresários, não vale para o pequeno agricultor, né? Que, inclusive, produz alimentos totalmente saudáveis, né, orgânicos, né, alimentos que todos nós deveríamos ter direito a comer, né? Mas não é valorizado, justamente porque não gera lucros, né? Não gera grandes impostos para o governo, não gera grandes coisas, né? Não sustenta o governo, vamos dizer assim, não exporta grandes números para fora. Então, geralmente, os pequenos agricultores, em especial quem mora em assentamento, vou até pedir licença para citar o MST, que produz muita coisa, muito alimento, toneladas e toneladas de alimento. A gente viu agora na pandemia o quanto, por exemplo, o MST produziu de arroz e doou para outros locais. Mas o MST, ao mesmo tempo que produz tanto, de acordo com esse governo, é um grupo de terrorista. Por mais que esteja produzindo alimento, por mais que esteja dando utilidade para a terra, é um grupo de terrorista, né? Justamente porque não banca o governo, né? Porque também não faz acordinho com ninguém, não pertence a grandes fazendeiros, não pertence a grandes... Então, eu acho que esse é o problema maior, né? Se o agro e as grandes fazendas e as grandes exportações acontecem, né, porque é uma troca entre os caras lá em cima mesmo. E a gente, mesmo chapado de veneno, mesmo tendo um monte de coisa ruim que faz muito mal, a gente percebe que muita gente, nessas últimas décadas para cá, muita gente vem ficando doente, né? Com doenças que a gente só via falar na década de 80. E agora a gente vê gente com câncer o tempo todo, gente com muito tipo de doença por conta da alimentação. E é justamente por conta do agronegócio, né? Não é por conta dos pequenos agricultores, mas, mesmo assim, são os pequenos agricultores que são taxados como se fossem os perigosos ou os criminosos das coisas, né? Então, acho que é justamente pelo lucro. Pequenos agricultores não geram lucro para o Estado. Já pode ficar com o microfone, que eu tenho uma pergunta especificamente para você. Você, enfim, vive e também coordena, faz parte da coordenação de uma ocupação urbana, Queixadas, enfim, em Cajamar. E aí, aliás, duas questões, né? Primeiro, como é essa questão da fome para quem vive, enfim, quem habita, né, em ocupações urbanas? Como que é esse processo? Porque, enfim, quem está em ocupações urbanas tem, além do direito de comer retirado, nesse sentido, também tem o direito de habitar subtraído. Então, como é esse processo? Como é essa questão da fome para quem vive em ocupações urbanas? E a outra questão é como tem sido um enfrentamento dessa questão para as ocupações urbanas? A fome dói, né? É algo doloroso de se sentir. Nas ocupações urbanas, é mais difícil justamente porque são poucos os espaços no território, né? Poucos lugares que dá para plantar, que dá para... E mesmo quando a gente planta em ocupação urbana, é muito pouco, não mata a fome, né? Então, em ocupação urbana, a fome é uma coisa desesperadora. Tem muita gente que sai das suas casas para ir nesses pontos de CEAGESP, né, que eles jogam toneladas e toneladas de alimento fora. Então, tem gente que sai, por exemplo, de Cajamar, 4 horas da manhã, com um carrinho de feira, e vai até a CEAGESP para ver se consegue pegar alimento. E chega lá e enfrenta filas quilométricas de 1.000, 2.000 pessoas na fila. E todas que também saíram de algum lugar, de algum ponto da cidade, para ir buscar. Ou em restaurante, que vão pedir também. Ou as pessoas escolhem. Vai comer arroz e feijão no almoço ou um caldinho de feijão com alguma coisa misturada na janta, né? Porque, assim, tem hora que dá a impressão que é uma coisa muito exagerada, mas não é. As pessoas realmente estão passando fome mesmo nos lugares, né? Principalmente na questão urbana, porque não dá para criar galinha, né?
porcos ou algum tipo de bichinho, né, como é criado em algumas áreas rurais, para poder servir como alimento. Não dá para ter plantação de arroz, de feijão, como pode acontecer em outros lugares. Então, a situação na área urbana é triste, lamentável, é sofrida, é dolorosa. Assim, as pessoas têm tentado se virar nesses trabalhos aí que são absurdos, ganhando menos de um salário, para trabalhar 2 meses, sabendo que talvez não vai ter o 3º mês, e mesmo assim pagando R$140 num gás de cozinha, que é o preço, por exemplo, da onde eu moro, em Cajamar, R$140, ou tem um gás de cozinha ou cozinha na lenha, né, que também as pessoas estão utilizando muito a questão da lenha, correndo o risco, por exemplo, de ter um incêndio, né, porque é perigoso cozinhar na lenha, cozinhar no álcool, né, que eu mesmo não conhecia e aprendi a colocar álcool na latinha de sardinha, sabe? Que é um absurdo isso. Então, a situação da fome nas áreas urbanas, em especial nas ocupações, é de pura dor mesmo, de pura resistência, né? As pessoas, por mais que estejam com essa dúvida se o que vai comer daqui a pouco, mas elas estão lá resistindo, tentando criar ferramentas. Hoje, na ocupação dos Queixadas, por exemplo, a gente tem uma horta, as mulheres meio que se ajuntam, então cada uma vai dando força para a outra. Se tem um emprego, um bico em algum lugar, uma vai falando para a outra, tenta arrastar o máximo que puder, para uma ajudando as outras, né? Porque a gente sabe que é nós por nós mesmos. As campanhas de solidariedade existem, ajudam, mas a gente sabe que não é o suficiente, né? Então, é nós por nós. Uma pergunta agora para o José, que você citou o Josué de Castro, né? Aí eu queria saber como que a geografia tem ajudado nesse processo de combate à fome, principalmente por meio das universidades. Eu acho que o tema da fome foi silenciado no nosso país por muito tempo. E não só na geografia, como em outras áreas das ciências humanas, ele ficou, de alguma forma, em segundo plano. E isso é um problema. Então, acho que a gente que está na universidade e que faz ciência também tem que reconhecer os nossos limites e apontar as nossas limitações. Quando a gente entra numa biblioteca para pesquisar sobre fome, ainda são poucas as referências. O Josué estava dizendo isso lá nos anos 30 e 40. Temos trabalhos importantes, temos novas pesquisas, mas eu não conseguiria dizer que a geografia fez algo assim muito relevante nesse tema específico. Eu acho que tem contribuições diversas da geografia para entender o nosso mundo e aí dentro disso a gente compreender como a fome é produzida e reproduzida, né? Então, com a renovação crítica da geografia aqui no Brasil, sobretudo a partir do fim dos anos 70 e início dos anos 80, a gente começou a colocar com mais clareza para dentro da geografia questões e relações sociais e econômicas que produzem a fome. Então, com os meus professores de geografia agrária, por exemplo, eu aprendi a ler os processos de expropriação no campo, e mesmo se eles não estavam dizendo especificamente que aquilo ali estava produzindo a fome, é algo muito importante. Então, seja o Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o Bernardo Mansano, acho que são figuras da geografia agrária brasileira que permitem, por caminhos distintos, que a gente tenha uma compreensão crítica de como a agricultura funciona no Brasil. Ao mesmo tempo, eu não vou conseguir passar por toda a geografia aqui, né, mas na geografia urbana a gente também tem muitas contribuições que nos ajudam a pensar os processos de exploração e segregação dos trabalhadores urbanos. E acho que isso também nos ajuda a compreender melhor a fome. Eu vou pegar a última proposição dela sobre a questão das universidades como um todo. Enfim, embora você seja da geografia, tenha esse olhar enquanto pesquisador, mas para você, qual que seria o papel, se você fosse pensar nessa perspectiva, da universidade em relação ao combate à fome? É claro que a gente sempre espera que a fome seja um processo sempre de agora, né? A gente não espera que ela continue. Mas, mesmo nesse sentido, qual que seria o papel da universidade nesse processo de combate à fome? Ótimo. Eu acho que são vários os papéis. Eu vou começar por um primeiro, que é para a gente olhar internamente para as universidades e garantir
que a assistência aos estudantes seja condizente com as necessidades deles. Não é raro escutar de estudantes que dependem do restaurante universitário para se alimentar adequadamente, estar alimentado para conseguir acompanhar as aulas. Então, até não é antes ou depois, mas para além de olhar para a sociedade como um todo, é muito importante que uma primeira coisa, acho que primeira não é, mas uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é olhar para a nossa própria comunidade e perceber que dentro dela tem pessoas que, por vezes, pulam refeição, por vezes, se não estão passando fome, estão com muito medo, estão nesse estágio de risco de fome. Acho que esse é um ponto. Outro ponto importantíssimo para mim, acho que é a produção de conhecimento mesmo, né, crítico, que a gente desminta algumas proposições, como as que eu estava falando anteriormente, por exemplo, de negação da existência da fome. Então, acho que o conhecimento crítico serve para abrir nossos olhos, expandir nossos horizontes e nos indicar, inclusive, caminhos de atuação. Ao mesmo tempo, sou crítico, não acho que a universidade tem o papel de liderar para onde os movimentos, partidos devam ir. Acho que essa relação é mais complexa, né? Seria ruim se a gente se colocasse no lugar de quem pensa para os outros executarem. Então, acho que esse seria um problema. E aí, para finalizar, acho que as universidades públicas precisam fazer extensão, muita extensão nos moldes que o Paulo Freire propôs, portanto, questionando o próprio termo de extensão e se colocando como comunicação, e, nesse sentido, saindo da universidade para conversar com as pessoas, entender os problemas das pessoas e tentar dialogar com estes problemas. Muitas vezes não vai estar ao nosso alcance resolver os problemas. O problema da fome no Brasil não vai ser resolvido pela universidade, a universidade não tem nem os meios para fazer isso, mas ela pode estar em contato com os movimentos sociais, ela pode estar em contato com os partidos políticos, com os sindicatos, com as várias formas de organização, para propor caminhos, para pensar soluções, para pensar formas de se contrapor ao que está colocado. Eu vou estender essa pergunta, enfim, esse é um olhar de quem está dentro da universidade, pratica a universidade, enfim, faz pesquisa, mas para o movimento social, para o movimento popular, qual que é a importância da universidade, como que você descreveria a importância da universidade, e, aliás, e não só para o combate à fome, mas para a estruturação do movimento social, para a produção de conhecimento, enfim. Como que você, enquanto uma pessoa que milita, é do movimento popular, do movimento social, enxerga a universidade e como que ela deveria estar atuando em conjunto nesse sentido? A gente tem uma experiência com o pessoal da FAO, da USP, né, que, assim, que vai em todos os territórios e dá uma puta de uma aula, por exemplo, de como construir uma casa de madeira, já que os barracos são de madeiras, né? Então, estou dando esse exemplo, que é o que a gente está tendo lá por enquanto, mas e isso é muito bom, né? Porque tantos alunos que vão nos territórios para dar essas oficinas, né, trocar essa ideia com os moradores, quanto os moradores, é uma troca, a gente percebe que é uma troca de conhecimento o tempo todo. Né, a questão teórica, inclusive, muito bem elaborada, e eu acho que o trabalho da faculdade, junto com os movimentos populares, é importante, porque dá uma clareza das coisas para a gente, de dados, né, de estatísticas, de pesquisa, de coisas que a gente, né, estamos tudo lascado, a gente não consegue parar para poder estudar, talvez, e não que isso não seja importante, muito pelo contrário, é extremamente importante o conhecimento que as universidades têm, o conteúdo que as universidades criam e constroem para os movimentos populares é de extrema importância, né? Porque é através desses conteúdos, inclusive, que a gente pode desenvolver vários trabalhos dentro dos territórios. E eu acho que é importantíssimo, sim. Eu gostaria muito, então, de agradecer você, Vanessa, você, José, por essa contribuição. Enfim, pela presença de vocês, e estamos aqui, né, justamente para construir essas relações e fortalecer essas relações. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece, eu agradeço. Obrigado.